Nota introdutória de A Batalha. Do livro A Concessão Anarquista do Sindicalismo, da autoria do nosso distinto colaborador Neno Vasco, livro que, editado pela seção editorial de A Batalha, aparecerá brevemente. Arrancamos para este lugar, do capítulo O Automatismo Sindical, um trecho que ataca um assunto de que este jornal se ocupou há dias, a propósito da atitude do pessoal das companhias do gás e da água, e onde aquele nosso amigo produz considerações muito judiciosas acerca da má orientação que, por vezes, algumas corporações revelam. A luta de classe não surge automaticamente, desde que se agrupam assalariados para a defesa dos seus interesses imediatos, econômicos e profissionais. A luta de classe é a luta pelos interesses gerais do proletariado ou pelos interesses corporativos que não contrariam aqueles e, para ser revolucionária, deve visar a abolição das classes. E, infelizmente, não é só o parlamentarismo, o pseudo-socialismo parlamentar, que conduz à colaboração de classes e à negação da luta de classe, o corporativismo, sem a ação consciente dos revolucionários, a cada passo aí vai ter. É que entre os trabalhadores, tomados individualmente, e entre as corporações de ofício ou categorias, há mildados conflitos e rivalidades de interesse, como, por exemplo, quando uma corporação reclama a construção de couraçados ou de arsenais, caso sucedido em Itália, ou quando outra pede uma taxa aduaneira protetora, nociva para o povo em geral ou para outras categorias de operários. A cada passo vemos corporações operárias, nas suas lutas e reclamações, ignorarem que o trabalhador é ao mesmo tempo consumidor e porém-se em violento conflito de interesses com o público. Vemo-las confundirem os legítimos interesses do serviço com os interesses parasitários da empresa, tomarem a peito a defesa dos segundos perante o público, provocarem com este mil atritos e criarem assim uma atmosfera de antipatia e hostilidade, que a elas próprias prejudica nas suas reivindicações e fere a solidariedade entre os trabalhadores. Em vez de procurarem impedir que o patronato recupere do público, isto é, da massa trabalhadora, a parte do seu lucro que teve de ceder. Em vez de incluírem isso na lista das suas reclamações e entre as condições do regresso ao trabalho, ou de pelo menos mostrarem ao público a possibilidade que tem o patronato de ceder as reclamações do seu pessoal assalariado sem novos encargos para o consumidor. Vemos a miúde corporações organizadas praticarem o cúmulo de pedir ao Ministério, ao Parlamento, ao município uma elevação de tarifas, de passagens ou de preços de vendas, para que a empresa possa aumentar-lhes o salário. Não vimos nós até a infâmia de para esse fim se reclamar o aumento do preço da água? Da água que, pelo contrário, deveria ser distribuída gratuitamente a domicílio. Não temos nós visto greves e corporações operárias manejadas pelo patronato para obter, a pretexto de uma irrisória melhoria de salário, um forte desenvolvimento de proventos? E não é das tarefas mais fáceis convencer essas corporações de que, procedendo assim, praticam atos de traição declarada à classe operária, atos de amarelos retintos. Não é fácil fazer-lhes compreender o que deve ser a ideia norteadora da ação de classe, que a propriedade do serviço e do seu material pertence legitimamente à comunidade, que a empresa, o patrão é o intruso, e contra ele e o seu lucro deve reverter a ação conjunta e solidária do produtor e do consumidor, que a própria corporação operária, devendo ser a primeira competência para a organização interna do seu trabalho e devendo tender a eliminar o acionista, o parasita, o alheio ao serviço, não é senão depositária desse serviço, não tem senão uma delegação de função, dada pela coletividade, que é com os legítimos interesses desta que se deve procurar harmonizar o interesse legítimo de cada categoria produtora. Sem a ação e propaganda constantes dos homens de ideias, o egoísmo corporativo tende a enraizar-se e a tomar formas odiosas, altamente atentatórias da solidariedade operária, sem a qual não é possível a emancipação da classe. Assim vemos organizações operárias encerrarem-se num isolamento corporativo, recusando obstinadamente federar-se com as demais, rejeitarem orgulhosamente, nas suas greves, a solidariedade das outras ou negarem-lhes a sua, quando necessária. Proclamarem que se bastam a si mesmas e declararem até que voltariam ao trabalho caso o restante operariado fizesse a greve geral de solidariedade. Acusando estupidamente esse movimento de especulação política, criarem para si privilégios e regalias dentro
das corporações, instituírem zonas privativas, limitarem o número dos aprendizes, oporem-se ao trabalho feminino, fazerem guerra ao operário estrangeiro, ao imigrante. Vemos organizações operárias misturarem e abafarem a resistência com o mutualismo e o cooperativismo e acabarem por temer a ação. Vemo-las procurarem a sua salvação e a justificação da sua preguiça ou impotência na reivindicação das mais anódinas e ridículas reformecas de invenção patronal ou política e tirarem da constante inaplicação das leis operárias, como ensinamento, não a necessidade de recorrer à ação direta, mas a urgência de fazer novas leis e aumentar a burocracia do Estado. É certo que, sem a ajuda dos factos e o favor das circunstâncias, sem as repetidas e severas lições da experiência, a minoria consciente é absolutamente incapaz, não só de promover a ação das massas, mas até de lhes ensinar as verdades mais singelas e rudimentares. Mas não é menos certo que, sem a ação dessa minoria, as massas, embora associadas, não sabem interpretar os factos, nem aproveitar as circunstâncias, lendo, pelo contrário, as lições da experiência no sentido mais grato à sua preguiça e à sua inação.